Quero convidar aqui o pastor Judiclei Santos, esse homem que está com a incumbência de transmitir o que Cristo tem para o teu coração nesta noite. Você pode erguer as tuas mãos em direção aqui, a essa plataforma, e coloque a vida desse homem, do pastor Judiclei, debaixo da mão do Senhor aqui nesse momento, para que ele venha ser boca de Deus aqui nesse altar. Amado Deus, Santo Soberano Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos de estar aqui na Tua casa, ó Deus. Não temos palavras, ó Deus, para expressar quão grandioso e privilegioso é estar aqui sentindo a Tua presença, Pai. Mas o Senhor ainda tem muito mais para nós nesta noite, ó Deus. E queremos nesta hora, ó Deus, colocar o pastor Judiclei debaixo da Tua poderosa mão, ó Pai. Que nesta hora, ó Deus, o Teu Espírito venha tomá-lo, que o Senhor derrame uma unção nova sobre a vida dele, e que o Senhor use ele nesta noite de forma maravilhosa, ó Deus, para que possamos ouvir a Tua palavra que é vida, a Tua palavra que edifica, a Tua palavra que nos alimenta, no nome santo de Jesus, amém e amém. Os irmãos, boa noite. Vocês podem tomar assento. Conforme os irmãos podem observar, eu estou bastante debilitado desde os últimos 3 dias, com um resfriado intenso e com a voz prejudicada, mas sob a graça de Deus pretendo pregar hoje à noite, conto com as orações dos irmãos. E antes de ler o texto que vai ser objeto da nossa reflexão, queria agradecer ao Leandro pelo convite e parabenizá-los por essa iniciativa. É muito encorajador, num sábado como esse, encontrar um expressivo número de irmãos e irmãs com o coração e com a mente abertos para receber a palavra, receber instrução, para continuar servindo a Cristo com alegria, com integridade, não é? Com excelência. Deus abençoe a igreja Nova Vida de Nova Iguaçu, as igrejas aqui representadas. É uma grande alegria, eu me sinto muito encorajado. Eu oro para que mais congressos como esse possam acontecer. Nenhum de nós pode mensurar o que Deus tem feito e pode fazer em reuniões como essa, né? A igreja reunida para estudar as Escrituras, para nutrir a fé, para ter um tempo de comunhão uns com os outros. Realmente Deus é glorificado e a sua igreja edificada. Eu peço a você que abra a Bíblia no Saltério. Nós vamos ler o Salmo 131. Antes da gente ler o texto, o Salmo 131, eu queria dizer algumas coisas aos irmãos. Todos nós fomos criados por Deus e para Deus. O homem não é fruto do acaso, o homem é obra das mãos de Deus. E o propósito primário e principal pelo qual nós todos fomos criados é conhecer a Deus. É glorificá-lo, é ter comunhão com o Senhor, é ter intimidade com Ele. Nós sabemos que com a entrada do pecado na história da humanidade, essa relação com Deus, ela foi prejudicada, houve uma queda, aquilo que a teologia chama de queda, houve uma ruptura da comunhão do homem com Deus. O propósito central pelo qual Jesus Cristo veio a este mundo foi nos reconciliar com Deus. A igreja, ela é esse santo ajuntamento, essa comunidade de pessoas, todas sem distinção, pecadoras, sem mérito algum, mas graciosamente resgatada pela mensagem poderosa do Evangelho, para que nós pudéssemos agora e a partir de agora desfrutar daquilo que Adão perdeu, comunhão com o Senhor. De modo que a gente valoriza a teologia, a gente valoriza toda a riquíssima tradição cristã,
Mas nós não podemos perder de vista que o propósito pelo qual nós somos criados é viver na luz da bendita presença de Deus, é ter comunhão com o Senhor. E a temática desse congresso ela é importantíssima, porque ela nos chama à reflexão e nos faz um apelo profundo para que tenhamos vida com Deus. É impressionante o contingente de pessoas que frequentam as igrejas, que estão familiarizadas com toda a linguagem cristã, vivem na ambiência da fé, mas que não têm comunhão com Deus. E eu quero te encorajar a, no decurso dessa reflexão, responder a si mesmo: que tipo de relacionamento você tem com Deus? É muito fácil e lamentavelmente muito comum nós nos tornarmos religiosos, perdendo de vista que a nossa vocação é nos relacionar com Deus. Deus não é uma tese, Deus não é uma proposição, Deus não é um olho no meio do triângulo. Deus é uma pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito, 3 pessoas, um só Deus, e nós podemos viver na comunhão com esse bendito Deus uno e Deus trino. No Evangelho de João é registrado as palavras de Jesus: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como Deus único e verdadeiro, e a teu Filho a quem tu enviaste. A igreja ela tem perdido muito, porque por vezes ela imagina a vida eterna como algo que começa a partir da sepultura, a partir da entrada na eternidade, a partir deste cruzar o rio, como dizia John Bunyan. Mas a vida eterna já começou. A vida eterna começa no momento em que você é tirado das trevas para a luz, e você tem os seus olhos abertos para entender que você não é fruto do acaso, mas foi criado por um Deus bom, um Deus amável, um Deus gracioso, que a despeito de quem nós somos, nos amou tão intensamente que deu seu Filho por nós, para que já nesse momento pudéssemos desfrutar de lampejos da sua glória, até o dia em que estaremos face a face com Ele. Hoje nós conhecemos em parte, um dia veremos face a face, e conheceremos o Senhor. Portanto, a nossa vocação é conhecer a Deus e amá-lo de todo o nosso coração. Eu separei esse salmo porque de todos os textos que nós chamamos de esse livro dos salmos, é o Saltério, este é um salmo que fala muito ao meu coração, e eu queria compartilhar com os irmãos algumas verdades sobre esta vida centrada no Evangelho, essa vida onde Deus é o centro, essa vida de intimidade com o Senhor. Diz assim a Escritura, Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espero, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Sempre que eu leio esse salmo, eu sou desafiado a vivenciar a espiritualidade pungente, viva, deste homem que escreveu essa porção das Escrituras. Esse salmo, eu diria que ele não representa muito do real da igreja, mas do ideal. Nós estamos diante de um homem que expôs isso com muita franqueza e sinceridade. Ele chegou num estágio da sua jornada de fé que nós precisamos, pela graça de Deus, buscar também. Eu quero fazer aqui aos irmãos uma pergunta, só para que tenhamos em vista a estatura espiritual do homem que escreveu essas palavras. Quantos de nós poderia ficar em pé nesse espaço e dizer essas palavras: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas demasiadamente maravilhosas para mim. Quantos aqui podem dizer isso?
Nós todos, em variados graus, somos pessoas orgulhosas. O orgulho é a fortaleza do mal. Ainda há pouco cantamos uma canção que diz: o orgulho nos tirou do jardim. O orgulho é o pecado genitor. Todos os pecados são nutridos no ventre do orgulho. E o orgulho é algo tão denso, tão profundo, tão danoso, que nos persegue do berço ao túmulo. É uma luta permanente, uma luta constante contra a nossa própria natureza caída. Percorrer o caminho da humildade. E você só pode viver uma vida de comunhão com o Senhor, intensa, profunda, vívida, pungente, se você suplicar a Deus: Senhor, quebranta o meu coração. Porque nós somos por natureza gente orgulhosa. E esse homem abre a sua boca diante de Deus e diz: Senhor, não é soberbo o meu coração. Como é que ele pode dizer isso? É porque ele chegou em um momento da sua trajetória em que ele aprendeu o caminho da humildade. Isso é tão intenso que, se você ler cuidadosamente as narrativas do Evangelho, você vai observar aquele grupo dos 12, homens que tiveram o privilégio de andar com nosso Senhor, que viram coisas que nenhum homem na face da terra pôde ver, senão eles mesmos. Testemunharam coisas extraordinárias, mas observe como o orgulho estava entranhado na alma deles, a ponto de os evangelistas escreverem que eles discutiam entre si quem era o maior. A mãe de um deles, de 2 deles, pediu que no reino dos céus um dos filhos se sentasse à direita e outro à esquerda. Eles estavam o tempo todo disputando quem era maior, quem tinha que ter a primazia, quem era o chefe entre eles. E quando Jesus percebe, Jesus que disse sobre si mesmo: eu sou humilde, manso e humilde de coração. O único homem essencialmente humilde, Jesus de Nazaré. Jesus então se dirige àqueles homens e dá a eles uma pedagogia poderosa. Ele pega uma criança, traz para o centro, olha para a criança, olha para os discípulos ensoberbados, altivos, orgulhosos, iludidos, e diz assim: quem não se fizer como uma criança, não entrará no reino dos céus. E a pergunta é: o que Jesus quis dizer ao comparar essa criança, ou a necessidade de sermos como crianças, para entrar no reino dos céus? Ele vai dizer: por quem não se fizer humilde como essa criança, não pode entrar no reino dos céus. Jesus está falando que a criança é inocente. Nenhum filho de Adão é inocente. Não há neutralidade, todos já nascem debaixo da culpa e da condenação. Davi disse: eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Nós não podemos subscrever ou trazer à tona a velha doutrina condenada pela igreja do pelagianismo. O homem não nasce bom, o homem nasce corrompido. Mesmo o bebê mais lindo está ali, um filhote de Adão. Quando Jesus compara uma criança, e provavelmente ele está, a palavra para criança ali no texto grego, era uma criança ainda dando os primeiros passos. O que ele está dizendo é: quem não se fizer dependente como uma criança é dos seus pais, não entrará no reino dos céus. Nós precisamos, a humildade, essa dependência de Deus, esta completa consciência de que sem Ele nós nada somos. Você hoje acordou, você hoje fez o que pôde fazer, veio a este lugar, seu coração está bombeando sangue por todo o seu organismo, você está respirando simplesmente, fundamentalmente, porque Deus está te sustentando. Só Deus pode dizer: eu sou. Só Ele tem vida em si mesmo, só Ele é autoexistente, autossuficiente, eterno. Nós todos criaturas. Mas percebam o que o pecado faz com a humanidade. O pecado emburrece. O pecado cria os efeitos noéticos, ou seja, perturba a capacidade reflexiva. E o homem,
embrutecido pelo seu próprio orgulho, pela ilusão de um coração trevoso, ele acaba pensando que pode, ele faz planos, ele quer se postar acima dos demais, ele quer humilhar os demais, ele quer se comportar como se fosse o centro de todas as coisas, ele quer ter gerência, ele quer ter governo, ele quer ter domínio sobre os demais. Assim são os filhos de Adão. E quando nós fomos trazidos das trevas para a luz, quando essa obra da graça começou em nossa vida, foi dado um start, um processo que só vai terminar na glória. Por isso a luta é permanente, por isso a luta é permanente. É o fato de que Deus nos tirou do inferno, agora Deus está tirando o inferno de dentro de nós. Deus está descascando o velho homem que reside em nós. A vaidade, a altivez, o orgulho, a soberba, pode parar e pensar, reflita. Todos os seus problemas, todos, sem exceção, todos, têm como causa primária o seu orgulho. E é por isso que você tem que orar como Davi: Senhor, derrama tua luz nas minhas trevas. Eu quero ser como essa criança, dependente da tua graça, que se posta diante dos outros para servir, não para abusar. E esse homem, o salmista, aqui no Salmo 131, ele nos ajuda a enxergar o perfil de um verdadeiro adorador, o perfil de um homem que de fato é espiritual, o perfil de um homem que de fato tem intimidade com Deus. Ele não está falando de aparências, de performance. É impressionante como a espiritualidade evangélica é performática, pirotécnica. Nem tudo que reluz é ouro, não é o ditado antigo? E há muita coisa que é simplesmente aparência. Mas quando você olha para o espelho, quando você está na sua casa, no recôndito do seu quarto, você sabe quem você é. E esse salmo é um desafio para que vivamos uma vida íntegra, honesta, real. E uma coisa que Deus ama é a sinceridade. E esse homem está sendo sincero, porque de fato ele chegou naquele patamar. E a nossa oração é para que possamos ter estes elementos que compõem, entre outros, obviamente, o perfil de um homem de espiritualidade sadia, de estatura espiritual. E aqui eu queria destacar 3 coisas para a nossa edificação. Primeiro e antes de tudo, esse homem de estatura espiritual, esse verdadeiro adorador, é um homem que tem satisfação em Deus. Satisfação em Deus. O texto diz assim: fiz calar e sossegar a minha alma. Ele está comparando a si mesmo com uma criança recém-amamentada. Tente imaginar o seguinte cenário: você está diante de um texto que é uma poesia. E a gente precisa considerar isso, esse recurso literário. Uma mãe tem nos seus braços um bebê. O bebê acabou de mamar. O bebê está satisfeito. O salmista compara a si mesmo a uma criança que acabou de mamar no seio de sua mãe. Ele diz: Senhor, eu não sou soberbo, eu não estou à busca de grandes coisas, de coisas grandes. Eu posso me comparar como um bebezinho que acabou de mamar no seio da sua mãe. Senhor, eu estou satisfeito em Ti. O Senhor é suficiente para mim. O Senhor é o amado de minha alma. A minha maior alegria é saber que eu estou nos seus braços. O Senhor me satisfaz. Uma criança que encontrou nos seios da mãe o suprimento para suas necessidades reais. E por isso pode descansar. Esse contentamento, essa satisfação, é um elemento distintivo na vida de um verdadeiro adorador. Na vida de um homem espiritual, de uma mulher espiritual. Agora observe o cenário. Qual é o cenário hoje? Essa é a geração mais insatisfeita da história. Descontente, murmuradora, que reclama de tudo e de todos. Se faz sol, está quente demais. Se chove, é chuva demais. Se tem ar-condicionado, está frio demais. Se não tem, está quente demais. É uma insatisfação, uma pressa, uma agonia,
uma inquietação que revela muito sobre a nossa condição espiritual. Nós muitas vezes não podemos dizer como esse homem: Senhor, eu fiz calar e sossegar a minha alma, eu estou em paz, eu estou satisfeito. Não, há muito descontentamento em nosso meio. O Francis Schaeffer, que foi um missionário na Europa pós-guerra, que escreveu excelentes obras, ele diz em um livro chamado Verdadeira Espiritualidade, salvo engano é esse o título em português, ele fala que existe uma roda, que ele chama de roda da cobiça. E essa roda da cobiça tem um eixo, o eixo é o orgulho. E essa roda da cobiça, ela gira contra Deus e contra o próximo. E ele vai fazer algumas leituras interessantes. Quando você cobiça contra Deus, e cobiçar contra Deus significa quando você não ama a Deus pelo que Ele é, você sempre ficará insatisfeito, nunca haverá contentamento. E essa geração de cristãos é uma geração que dá muitos sinais de que não ama a Deus. Você só pode ter satisfação em Deus se você amá-lo. Repito, Deus não é uma tese, Deus é uma pessoa, amável, terno, gracioso. Todos os homens e mulheres na história que conheceram a Deus ficaram encantados com a beleza de Deus, com o amor de Deus, com a bondade de Deus, com a sabedoria de Deus. E sabendo quem Deus é e os planos bons que Ele tem para nós, e a maior prova do seu amor, Cristo crucificado em nosso lugar, pode dizer: Senhor, estou satisfeito em Ti, Tu és suficiente. Podem dizer como Abacuque: olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral, ainda que as coisas estejam de cabeça para baixo, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amor por Deus, alegria em Deus, satisfação em Deus. O profeta Oséias, em nome de Deus, diz assim ao povo da aliança, ao povo que foi tão amado por Deus: vosso amor por mim é como a nuvem de manhã e como orvalho de madrugada que cedo passa. É aquele amor subjetivo, efêmero, que passa. É impressionante as nossas frases. Eu não faço nenhum juízo de valor. Cada um dará contas de si a Deus do que diz e do que não diz. Mas observe a quantidade de frases bonitas que nós expressamos diante de Deus, e podemos fazê-lo. Mas essas frases bonitas, esses cânticos bonitos, eles devem vir acompanhados de provas reais do nosso amor para com Ele. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. O prazer daquele que ama alguém é nunca, jamais aborrecê-lo, é fazer tudo para agradar a pessoa amada. E eu quero te encorajar: dê provas do seu amor para com Deus. Ame o Senhor, expresse o seu amor em obediência, em serviço, em contentamento, em alegria, em cânticos, em expressões de louvor, mas que tudo isso venha acompanhada de uma vida que de fato expressa amor por Deus, no dia a dia, nas menores coisas. Há um episódio envolvendo a vida de Sansão que eu acho muito curiosa. Sansão está enamorado de uma mulher pagã chamada Dalila. E Dalila está articulando um plano tenebroso junto com os filisteus. Ela faz um acordo com eles e empreende descobrir a causa da força sobrenatural de Sansão. E na narrativa de Juízes a gente encontra ela por 3 vezes persuadindo Sansão a contar. E ele mente para ela. Então vem os inimigos, amarram ele, ele consegue libertar-se pela sua força. E pela terceira vez, percebendo que Sansão tinha mentido para ela, ela diz uma coisa:
que embora a motivação tenha sido falsa, escusa, o que ela disse é verdadeiro. Eu vou ler para você. Como dizes que me amas, se o teu coração não está comigo? Como é que você está dizendo que me ama se o teu coração não é meu? Qual é a prova de que nós amamos o Senhor? O nosso coração é dele. E quando o nosso coração é dele, nós temos satisfação nele. E a razão primária de tanta insatisfação é que o nosso coração não está no Senhor. Nós ficamos como crianças iludidas, brincando com coisas que, conquanto boas, não emprestam à vida significado. Os dons de Deus, as bênçãos de Deus, os sinais da bondade de Deus sobre nós, devem ser apreciados, mas não são tão bons quanto o próprio Deus. Melhor do que os presentes de Deus é a presença de Deus, irmãos. Como dizes que me amas, se o teu coração não está comigo? E eu te pergunto, você ama a Deus sobre todas as coisas? Você está satisfeito em Deus? Deus é o amado de sua alma. Então o chefe diz que a cobiça contra Deus gera insatisfação, mas a cobiça contra o próximo também. Há muita gente insatisfeita por causa da inveja. A inveja é um vício corrosivo, que mata a alegria, que mata o entusiasmo, que mata a espiritualidade verdadeira. E nós todos, em algum grau, temos uma dificuldade com isso. Tomás de Aquino, que escreveu uma obra preciosíssima sobre esse vício da alma, o pecado da inveja. Ele diz que o pecado da inveja tem características, tem marcas distintivas. É um pecado que é um vício de proximidade. Você sempre vai ter inveja de quem está perto de você, de alguém que tem uma profissão similar a você. É um vício de proximidade. É um vício que não acaba com o tempo. As pessoas mais invejosas que eu conheci tinham mais de 65 anos. Não é um vício que vai passando com o tempo. É um vício que permanece se não for tratado. Detalhe, é um vício inadmissível. O que significa isso? Você vai encontrar alguém que vai pedir oração. Olha, ora para mim, por mim. Eu sou uma pessoa de pavio curto. Eu tenho uma ira às vezes. Eu falo que não devo, eu explodo, eu sou colérico, isso, aquilo. Mas você nunca vai encontrar, e dificilmente você mesmo vai dizer: irmãos, orem por mim, eu sou tão invejoso. A gente não admite isso. E quando nós cobiçamos contra Deus e cobiçamos contra o próximo, qual é o resultado disso? Insatisfação. E eu quero te encorajar, se você quer crescer espiritualmente, você deve pedir a Deus: Senhor, dá-me um coração satisfeito em Ti. E que esse coração satisfeito em Ti possa ser caracterizado por amor ao Senhor e também amor pelo próximo. Eu quero te adorar e servir ao meu irmão. Eu não quero cobiçar contra o Senhor e ter inveja do outro. Eu quero amar o Senhor sobre todas as coisas e servir o meu irmão. William Cowper, um himnólogo inglês, disse assim: o ídolo mais querido que já conheceu meu coração, seja qual for, ajuda-me a arrancá-lo do teu trono, para que eu possa adorar somente a Ti. Que Deus seja o amado de nossa alma, que os ídolos caiam por terra, irmãos, para que Deus e somente Deus tenha em nosso coração a primazia, para que possamos ter satisfação nele. Aí, sendo assim, poderemos dizer como salmista: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Tu és suficiente para mim, eu estou satisfeito em Ti. Que assim seja. Amém? Vamos avançar. Um outro ponto de destaque nesse homem, no salmista aqui, é que ele tem intimidade com Deus, satisfação em Deus e intimidade com Deus. O texto diz assim: como criança se aquieta nos braços de sua mãe.
Uma criança recém-amamentada nos braços da sua mãe, ela desfruta da intimidade com a mãe. Perceba o seguinte, ela já está suprida. O que é suficiente, básico, ela já recebeu: leite, todas as propriedades necessárias para que ela possa crescer. Ela recebeu o leite da mãe. Agora, essa criança satisfeita nos braços da mãe, ela também representa um nível de intimidade que a gente precisa considerar como um parâmetro para a nossa relação com Deus. Por quê? Há muitos estudos sobre a psicologia pediátrica e muitos estudos têm levado muitos estudiosos a acreditar que há um intervalo que muitos não podem nem precisar ainda entre a criança reconhecer visualmente quem é sua mãe. Naquele primeiro momento, ela está com os olhos abertos, mas ela não tem a capacidade de reconhecer pela leitura facial que aquela é a mãe dela. Existe um vínculo uterino da criança com a mãe, que o beber no colo, no mesmo dia, na primeira amamentação, ela sabe quando está no colo da mãe e quando está no colo de outra pessoa. Por quê? Porque por 9 meses, ou pode até ser por um tempo menor, ela viveu conectada com a sua mãe. E ela sabe, de uma maneira inexplicável para a ciência, que aquele braço, que aquele seio é da sua mãe. Quando o cristão caminha com Deus, se relaciona com Deus, se satisfaz em Deus, ele tem intimidade com Deus, comunhão com Deus. Por isso o salmista vai dizer: como criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança para comigo é a minha alma. Ou seja, está quieto porque sabe que aqueles são os braços da mãe, aqueles são os seus seios. A criança está com uma profunda intimidade com o Senhor. Um pregador chamado Robert Murray McCheyne, grande pregador do século XIX, pregando na costa leste da Escócia, numa cidade chamada Dundee, para um auditório expressivo de pessoas, o McCheyne disse assim: Deus tem filhos prediletos? As pessoas ficaram paradas. Deus tem filhos prediletos? Não, Deus não tem filhos prediletos. Em Cristo todos nós somos adotados, em Cristo todos nós somos agora filhos do mesmo Pai, inseridos na mesma família. Todos nós recebemos igualmente as mesmas bênçãos que Cristo conquistou no Calvário. Agora ouçam, filhos de Deus, nem todos os filhos são amigos do Pai. Caminhem de modo que vocês tenham intimidade com o Pai, comunhão com o Pai, que sejam chamados de amigos de Deus. E isso envolve relacionamento, comunhão. Abraão foi chamado de amigo de Deus. E à medida que você vai tendo intimidade com Deus, você vai, como diz o salmista no Salmo 25, o Senhor dá a conhecer a sua intimidade àqueles que o temem e o buscam. E como é que a gente busca essa intimidade com Deus? Comunhão, através da palavra e da oração. Meu amigo, Deus fala através da sua palavra. Se a palavra está fechada, você não tem comunhão com Deus. Se os joelhos não estão dobrados, você não tem comunhão com o Senhor. É Bíblia e oração, não tem outra coisa, é Bíblia e oração. Eu quero te encorajar, seja alguém de intimidade com Deus, vida com Deus, relacionamento com Deus. Quando isso não acontece, a gente vive uma espiritualidade egocêntrica, medíocre, baixa. Por quê? Nos aproximamos de Deus, não pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode dar. E aí observe que se
A insatisfação é a marca de que não ama a Deus. O egocentrismo é a marca de que não conhece a Deus, de que não tem intimidade com Deus. Os sociólogos da religião argumentam com muita propriedade que há duas razões principais pelas quais os povos, as pessoas, buscam religião: medo de castigo e interesse em benefício. E boa parte das pessoas, quando buscam a Deus, podem até não verbalizar, mas via de regra tem esse pano de fundo: eu tenho que buscar a Deus para que Ele não me castigue, para que Ele me abençoe. Elas estão interessadas apenas em coisas que Deus pode oferecer, e com isso perdem o privilégio de perceber e experimentar que Deus pode, tem prazer em nos dar coisas boas, mas o melhor de tudo é o próprio Deus. Melhor do que o leite da mãe é a própria mãe. Melhor do que as bênçãos do pai é o próprio pai. Eu tenho um filho de 13 anos de idade. Como Deus me ensina nessa relação pai e filho, eu fico me perguntando qual seria minha percepção, minha leitura, se todas as vezes que Ele me procurasse apenas para pedir coisas. Se eu olhasse para o meu filho e não visse nele amor por mim, só interesse no que eu posso dar. E é impressionante o contingente de evangélicos no Brasil, domingo após domingo, igrejas superlotadas, de pessoas que só estão interessadas no leite da mãe e não no colo dela, nas bênçãos do pai e não no próprio pai. Medo de serem castigadas, interesses em bênçãos. Meus irmãos, a maior bênção que nós podemos ter é o próprio Deus. Ele é a fonte de toda a vida, de toda a bênção, de toda a alegria. Tudo que você precisa é Deus. Isso não é retórica vazia. Está lá Jó como um ícone, um emblema para todos nós. Ele tinha tudo que uma pessoa poderia ter. Ele não era rico. Engana-se quem diz que Jó era rico. Ele era multimilionário. Tinha saúde, tinha uma família, muitos empregados. E da noite para o dia tudo se foi. Mas ele continuou tendo a fonte de tudo, a Deus. Ele pode dizer: eu sei que meu Redentor vive. E a Bíblia vai dizer que em tudo isso Jó não pecou contra o Senhor. Existem orações na história da igreja que são extremamente instrutivas, pedagógicas. Há uma oração anônima, ninguém sabe ao certo quem a fez. Mas eu acho que ela é realmente pedagógica. A oração é a seguinte: Senhor, se eu te adoro por medo do inferno, lança-me no inferno. Se eu te adoro por causa do céu, expulsa-me do céu. Se eu te adoro porque te amo, revela-me a tua face. Não é por causa do céu, não é por causa do inferno. Nós vivemos centrados em Deus porque Deus é bom, porque Deus é amável, porque Deus é querido, porque Deus é gracioso, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Deus é tudo, meus irmãos. E à medida que a gente vai conhecendo a Deus, nós vamos amadurecendo e vamos tendo uma relação diferente com as coisas que Ele nos dá por um curto espaço de tempo, porque a nossa vida é leve, curta e incerta. Vamos cruzar os portões da eternidade. E você não vai levar diploma, você não vai levar escritura, você não vai levar medalha, você não vai levar seus filhos com você, você não vai levar sua casa, você não vai levar álbum de fotografia das viagens maravilhosas que Deus te ofereceu. O que você vai levar é apenas uma coisa. E se você não levar essa única coisa, você estará perdido por toda a eternidade. O que é que vale a pena levar quando atravessarmos os portões da eternidade? A justiça de Cristo sobre nós. O
dom da justiça. O que Cristo fez naquela cruz, imputando sobre nós, abre os portões da eternidade, pavimenta o caminho até o trono da graça de Deus. Isso, e somente isso. E aí, quando você compreende o que Cristo fez, embora você não mereça, e passa a amar a Deus, conhecer a Deus, ter intimidade com Deus, a sua relação com as coisas se torna outra. Pode ter, pode não ter, mas você continua amando a Deus. O John Piper, que cunhou a expressão, Deus é glorificado à medida que nos satisfazemos nele, numa obra muito interessante chamada Plenitude da Alegria, ou Em Busca de Deus, o título da obra. Ele vai dizer, devemos buscar a Deus, não porque Deus nos dá saúde, prosperidade e propriedade, mas porque Deus é o lugar de descanso para a alma. Porque Deus é. Devemos, portanto, buscar intimidade com o Senhor. Satisfação, intimidade. E por fim, esse homem espiritual, esse homem de profunda comunhão com o Senhor, ele também, além de ter satisfação em Deus, intimidade com Deus, ele tem confiança em Deus. O texto vai dizer, fiz calar e sossegar a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada nos braços de minha mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Ou seja, essa criança confia na sua mãe. Ela sabe que a mesma mãe que lhe deu leite, agora ela está satisfeita nos braços. Esse mesmo bebê que está consciente, de um modo inexplicável, num certo estágio da vida, por estar no colo da mãe, em intimidade com a mãe, tem confiança que essa mãe não é despótica, não é tirana, não é perversa. É uma mãe que cuida, é uma mãe que protege, é uma mãe que sonha o melhor para o filho. É uma mãe que planeja o melhor para o seu filho no colo. Assim é o cristão quando está satisfeito em Deus e tem intimidade com Deus, ele pode confiar, porque ele sabe que Deus cuidará. É o Deus da providência, é o Deus da provisão. Paulo vai dizer, olha, ouçam, aquele que não poupou o seu único filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas que necessitamos? Sim, Ele dará. À medida que você conhece a Deus, você vai confiando em Deus, você não confia em quem não conhece. Essa é uma regra de relacionamento. Você não pode confiar em quem você não conhece. E boa parte das nossas desconfianças em relação a Deus é porque a gente o conhece muito pouco. Somos uma geração marcada pela ansiedade. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, num relatório internacional de 10 anos atrás, indicou que mais de 50% das pessoas que passam por um hospital sofrem de algum tipo de ansiedade. E a ansiedade, via de regra, é um atestado de incredulidade. É aquele medo, é aquela angústia de que pode faltar alguma coisa. De que, quem sabe, Deus não pode vir a falhar. Eu quero te encorajar, lance sobre Ele todo o teu cuidado, porque Ele tem cuidado de você. Descansa em Deus, espera no Senhor, espera em Senhor. O verso vai terminar assim, espera, ó Israel, no Senhor desde agora e para sempre. Não há motivo para viver ansioso, porque o Senhor é o regente de toda a terra. A porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Foi Jesus, o ressurreto, quem disse isso. E como é lindo você aprender sobre isso, sobre confiança em Deus. Há um hino, uma canção do Josué Rodrigues, um pastor de Niterói, num CD chamado Boas Novas, antigo, mas muito, muito instrutivo. Ele diz assim, olha, portas que se abrem são iguais às que se fecham, se abertas ou fechadas por Deus. Por isso, quando Deus fechar uma porta para você,
glorifica, exalta Deus, porque Deus te ama tanto que Ele vai fechar portas para você. Mas Ele não fecha porque Ele é mau, Ele fecha porque Ele é bom. E quando Ele abrir, pode passar, porque o Deus que abre e fecha portas é como aquela mãe que tem um bebê no colo e diz assim: você é filho das minhas entranhas, e tudo que eu quero para você é o melhor. E quem sabe o que é melhor para o bebê não é o bebê, é a mãe do bebê. E quem sabe o que é melhor para você não é você, é o Deus que te criou, é o Deus que te redimiu, é o Deus que te comprou. Por isso nós podemos dizer: Senhor, fiz a minha alma sossegar, descansa minha alma no Senhor, desde agora e para sempre. A gente lê nos jornais, para nossa tristeza, nessa geração desafeiçoada, sem afeição natural, pais cometendo atrocidades contra os próprios filhos. No Antigo Testamento isso era raro, mas acontecia também. E aí, caminhando para o final, quero ler para vocês uma profecia de Isaías, quando Deus compara a si mesmo a uma mãe. E Ele vai dizer algo que a gente nunca deve esquecer, para que tenhamos sempre confiança de que Deus nos ama, sempre cuida de nós e que Ele é digno de nossa confiança. O profeta diz assim: Sião diz, o Senhor me desamparou. Vejam a loucura que o pecado produz na mente do povo de Deus. Sião diz, o Senhor me desamparou. O Senhor nunca desamparou Sião. O Senhor nunca te desamparou. Mas por vezes, no momento da crise, a gente abre a boca e fala coisas como essa: o Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. E aí vem a palavra do Deus Altíssimo: Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Pode acontecer isso. Uma mãe pode esquecer o seu filhinho recém-nascido. Pode. Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Somos o tesouro do próprio Deus. Fomos comprados com o sangue do seu Filho. E à medida que nós conhecemos este plano redentivo, graça do início ao fim, bondade do início ao fim, sabedoria, misericórdia, justiça, sendo feita naquela cruz, o único inocente padecendo por nós. À medida que conhecemos os atributos de Deus, nos satisfazemos nele. Passamos a fazer da intimidade com Deus um alvo diário e permanente. Passamos a confiar no Senhor. E aí, a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo, a nossa postura diante da vida, a nossa jornada como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como filho, como pai, como irmãos na fé, será diferente. Eu oro, meus irmãos, para que esse salmo esteja sempre diante dos nossos olhos e que a gente possa dizer: Senhor, Tu és o amado de minha alma, eu estou satisfeito em Ti, minha intimidade com o Senhor é preciosa e eu confio no Senhor. Quantos podem dizer amém, que assim seja? Eu encerro lendo para vocês uma poesia, apenas um extrato, de Bernardo de Claraval. Ele coloca-nos no papel, à luz das Escrituras, uma mensagem de Deus para o seu povo. Ouçam. Não peço de ti, filho meu, grandes coisas, mas o teu coração. Para mim, algo existe que é mais importante que as coisas, é ter a ti mesmo, é ter comunhão. Não queiras para ti, filho meu, grandes coisas, que todas têm fim. Que sejas, filho meu, homem de uma só coisa, que queiras a mim.
que você busque o Senhor de todo o seu coração. Deus se revela aos que o buscam verdadeiramente. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos repetir. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Louvado seja Deus. Que o Senhor os abençoe. Vamos ficar em pé para a gente orar? Curve a fronte, vamos todos falar com Deus. Aí onde você está, sempre que Deus fala, Deus espera a resposta. E eu queria que você orasse aí onde você está, abrindo seu coração, falar: Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero ter satisfação em Ti, intimidade com o Senhor e confiar plenamente a minha vida aos Teus cuidados. Senhor, nós te bendizemos na noite de hoje, por Tua palavra lida e exposta para a nossa edificação. Nós te louvamos porque aprendemos um pouco mais. Te louvamos porque fomos confrontados a examinar o próprio coração e a desinstalar os ídolos que sutilmente tomam espaço naquele lugar que é tão somente Teu, Senhor. Nós rogamos que Tu sejas o amado de nossa alma, aquele em quem temos toda e plena satisfação. Senhor, livra-nos do descontentamento, da murmuração, dessas coisas que são próprias dos pagãos que não Te conhecem, mas que nós possamos ter alegria, contentamento, porque o Senhor é suficiente e o Senhor tem dado provas do seu amor para conosco. Ajuda-nos a crescer em comunhão com o Senhor, a ter intimidade. Nós não queremos viver das experiências do outro, nós queremos ter as nossas próprias experiências com o Senhor. Nós queremos abrir a Sua palavra e ouvir a Sua voz. Nós queremos curvar os joelhos e ter o nosso coração aquecido pela Tua presença. Ajuda-nos a confiar no Teu cuidado paternal. Temos necessidades, temos anseios, temos preocupações, mas nós queremos lançar tudo aos pés do Senhor, pois Tu tens cuidado de nós. Tua palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ajuda-nos a colocar o Senhor como prioridade na nossa agenda, Senhor, para que tenhamos sempre satisfação, intimidade e confiança no Senhor. Que esta igreja seja grandemente abençoada por Ti. Te louvamos pelo congresso, pelos preletores que aqui passaram, pelas vidas que já foram edificadas, e oramos para que nos próximos sábados, nos próximos dias, mais vidas sejam abençoadas por Tua palavra. Louvado seja o Teu nome por esta igreja tão abençoada, Senhor, e nós rogamos as Tuas mais ricas bênçãos sobre os pastores, sobre a liderança, sobre a membresia, que em nome de Jesus, o Teu povo continue crescendo no amor pelo Senhor, na alegria no Senhor. Em o nome de Cristo nós pedimos essas bênçãos. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus.